Preciso contar para vocês um caso de medidas protetivas no Distrito Federal. Fique até o final que esse problema pode ser o seu. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago uma situação que ocorreu no nosso escritório que pode ser o seu problema, pode ser o problema de algum parente, algum amigo. Então fique até o final, gostaria do comentário de vocês. Então, nosso escritório é um escritório que atua na defesa na Lei Maria da Penha em todo o Brasil. Então, temos processos em diversos estados do Brasil, diversas unidades da federação. Ocorre que em um dos processos, nós temos alguns processos no Distrito Federal, e isso me chamou a atenção e foi o motivo pelo qual resolvi fazer esse vídeo para compartilhar a nossa experiência com todos vocês. Então, se você é do Distrito Federal, dê aí a sua opinião, faça o seu comentário, que é muito importante. Então, um dos processos em que nós estamos atuando no Distrito Federal, nós formulamos um pedido de revogação de medidas protetivas, protocolamos, o juiz indeferiu e manteve as protetivas por prazo indeterminado. Ok? Daí não tem problema nenhum. E aí, diante dessa decisão, contra essa decisão, apresentamos um recurso, que foi o recurso em sentido estrito. Então, geralmente, quando há hipótese de prorrogação de protetivas, sempre usamos o recurso em sentido estrito por ser um recurso com menor prazo, não é? E isso evita aí o juiz entender que nós usamos o agravo do instrumento, que tem 15 dias, então optamos sempre pelo recurso de menor prazo, considerando essa estratégia face à inexistência de recurso previsto na Lei Maria da Penha contra decisões que concedem medidas protetivas ou as prorrogam. Então, diante da ausência de normatividade, de recurso específico previsto na Lei Maria da Penha, nós no escritório optamos por interpor aquele recurso de menor prazo, que é o recurso em sentido estrito. Aqui vale um recorte importante, que eu já falei isso em outros vídeos, insisto nesse ponto, que a Lei Maria da Penha tratou o homem como um lixo, como um objeto. Na verdade, a Lei Maria da Penha sequer trouxe um dispositivo que permita concluir como a defesa do homem será exercitada e, principalmente, qual o recurso lançado contra decisões que concedem ou prorrogam medidas protetivas. É inconcebível uma lei que não tenha previsto sequer uma forma recursal. Então, isso me faz crer que a Lei Maria da Penha estabeleceu uma omissão dolosa, proposital, para não prever o recurso e para dificultar o direito de defesa daquele que é intimado, que é aquele que suporta as medidas protetivas. Então aqui me parece que não foi um esquecimento ocasional, foi um esquecimento de propósito, um esquecimento doloso para dificultar o direito de defesa desse homem. Isso me faz concluir porque a Lei Maria da Penha, apesar de ser de 2006, tem 19 anos, ela sofreu por inúmeras atualizações e vem sofrendo a cada ano. Cada semestre tem uma lei que modifica a Lei Maria da Penha. É a Lei Maria da Penha uma das leis com mais alterações e atualizações que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Todas as alterações são sempre em favor da mulher. Nada é feito em favor daquele que suporta as medidas protetivas. Então me parece que haveria necessidade de uma alteração pontual, explicando e pacificando de uma vez por todas qual é o recurso cabível contra a decisão que concede ou prorroga medidas protetivas. É simples, é só o legislador falar qual é o recurso e acabaríamos com todo o problema. Mas não, a Lei Maria da Penha foi desenvolvida para não só proteger a mulher, mas para prejudicar o homem, para dificultar sua defesa, para impedir que ele apresente uma defesa que é um direito constitucional. E falando nisso, voltando para a questão do caso concreto, nós interpusemos lá na Vara de Violência Doméstica do Distrito Federal o recurso em sentido estrito contra a decisão que manteve, que prorrogou as medidas protetivas. E, para nossa surpresa, o juízo do Juizado de Violência Doméstica do Distrito Federal não recebeu o nosso recurso porque não era o recurso cabível.
Ora, como estávamos dentro do prazo recursal, interpusemos outro recurso diretamente no tribunal, que foi o agravo de instrumento. E, para nossa surpresa, também no tribunal, o recurso não foi admitido porque não foi o recurso correto. Então veja que nós estamos vivendo num momento crítico onde o legislador não estabeleceu o recurso correto e o recurso ficou a cargo da vontade desse ou daquele tribunal. Então hoje, para você recorrer na Maria da Penha, contra decisões que prorrogam medidas protetivas, é um verdadeiro calvário. É um calvário porque você tem que adivinhar qual é o recurso de estimação desse juiz ou daquele tribunal. E nós estamos utilizando uma interpretação restritiva contra a análise do direito. Estamos prestigiando mais a forma do que o conteúdo, do que a justiça. Então, pouco importa se o juiz decidiu mal, o fato é que se você não entrou com o recurso que o tribunal entende correto, você sequer é ouvido. Isso não pode ser dessa forma. Se a Lei Maria da Penha não estabeleceu o recurso cabível, não pode o judiciário legislar, usurpar uma competência que é exclusiva do Congresso e escolher aquele recurso de estimação que melhor lhe convém. Na ausência de regulamentação legal, aplica-se aqui o princípio da fungibilidade, que é aquele em que o julgador ou o tribunal deve receber o recurso como se fosse o recurso correto, diante da ausência de regulamentação legal. O que não pode ter é a impossibilidade recursal ou a exclusividade. O tribunal não pode legislar, o tribunal ele julga, ele não legisla. Essa não é a função típica do tribunal. Se o legislador não estabeleceu uma forma, cabe aí o judiciário flexibilizar e permitir os recursos possíveis e não impedir a discussão a respeito de um recurso que não foi regulamentado e o jurisdicionado não apresentou o recurso que o tribunal entendeu correto. Nós estamos voltando, infelizmente, para Roma. Roma tinha esse apego ao formalismo, apego exacerbado, e não podemos voltar na modernidade e preferir a forma do que o conteúdo, do que a justiça. Então fica aqui a nossa indignação com esse tipo de postura. Infelizmente, nós temos que apelar aqui para uma mudança, uma regulamentação pelo Congresso Nacional urgente para que a gente não fique mais reféns da mão desse ou daquele entendimento do tribunal, do juiz, uma vez que a lei é sinônimo, sim, de garantia. Perfeito? Gostaria de ler a opinião de todos vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeitem as mulheres.